Você já sentiu medo de atender aquele paciente difícil? Ou aquele que fica calado, não fala nada, você tem que ter um monte de perguntas para extrair dele o essencial e mesmo assim ele não contribui? Ou aquele que fala demais, que ele fala tanto que você não tem tempo para orientar, você não tem tempo para explicar para ele o que está acontecendo ou de que forma vocês vão trabalhar? Ou também tem aquele agressivo, sabe aquele paciente ríspido, que chega e tudo que você fala ele contesta, ele vai para cima, ele te pressiona. Você já sentiu esse medo? Você fica imaginando como vai ser aquele paciente antes dele chegar? Ou até mesmo aquele medo de não conseguir gerar resultado, de não conseguir concluir com ele no tempo que ele precisa para recuperar a própria vida. Se você já sentiu algum desses medos, com certeza isso faz parte. Só que se você não tomar muito cuidado, esse medo ele pode dominar você. Esse medo ele pode ser um motivo pelo qual a sua agenda não enche, porque de alguma maneira você resiste de forma inconsciente à chegada desse paciente até o seu consultório. Sabe por quê? Esse medo fala muito mais sobre a sua realidade do que sobre o comportamento do seu paciente. E talvez você não tenha percebido, mas pode ser que seja justamente esse medo que está governando sobre a sua vida profissional. Então fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a solucionar isso. Eu sou Mirella Neri, psicóloga, e vou te mostrar que as suas principais dificuldades estão no inconsciente. Se não estivessem, você já teria resolvido, e esse canal é justamente para isso, para te ensinar sobre o poder do inconsciente na vida dos seus pacientes. Muitos profissionais escolhem atender quem não dá muito trabalho. Mas isso não é estratégia, isso é autoproteção. Na verdade, esse é um mecanismo de defesa para que aquele atendimento não acesse uma dor que está no seu inconsciente que você ainda não curou. Você já pensou sobre isso? Quando eu te digo isso, eu me recordo de um caso de uma psicóloga que eu atendia e ela trouxe que ela tinha muita resistência em trabalhar com agressor. E aí ela colocava isso como limite. Se a pessoa chegasse ali, né, e trouxesse um caso de agressão ou de abuso, então ela não iria atender. Mas olha que caso complexo, porque se você trabalha com o inconsciente, você nunca sabe o que vai surgir na sessão. E se você coloca restrição, você não está ajudando. Você está atrapalhando o processo do seu cliente. E aí, durante o atendimento dela, nós utilizamos algumas técnicas para que ela tomasse consciência da origem desse problema, porque ela acabava atraindo sempre agressores. E aí, durante o tratamento, quando o cliente sentia segurança para abrir para ela a informação, ela travava. E aí, o que a gente pode perceber ao utilizar as técnicas certas para acessar o inconsciente dela? A história que ela conhecia do falecimento do pai era que o pai havia tirado a própria vida. Ela escutou isso uma vida inteira. E ela morria de medo, um medo intenso e profundo de em algum momento na vida dela, ela ser pega de surpresa por esse desejo. Ou que os filhos dela viessem a tirar a própria vida. Porque quem trabalha com ajuda sabe que a repetição é uma probabilidade. Mas, pro susto dela, ao acessar o inconsciente, ela descobriu que o pai dela não tinha tirado a própria vida. Ele tinha sido vítima de um desacordo com uma pessoa da própria família. E a família encobriu esse segredo para que essa pessoa não fosse presa. Então, o motivo real do seu medo não está na sua consciência. Com certeza tem origem no seu inconsciente, naquelas informações que talvez nem você saiba que ela existe. É claro que aqui eu peguei os casos mais extremos, né? Eu peguei o terapeuta que tem medo de paciente mais agressivo ou mais intenso. Mas isso também se aplica para aquele cliente que é mais calado ou para aquele que fala demais. Não importa qual é o tipo do seu medo,
ele tem origem no inconsciente. E se você já viveu algum tipo de medo ou escolhe o paciente que você quer atender, deixa um like aqui, se inscreva nesse canal, porque eu vou te mostrar como superar isso e qualificar ainda mais os seus atendimentos. Muitos terapeutas se comportam como se eles fossem responsáveis por 100% do resultado do seu cliente. Por mais que eles saibam que não é isso, eles se cobram de uma maneira indevida. O resultado depende muito do seu paciente e você precisa suportar o ritmo e a capacidade dele de enfrentar as próprias dificuldades e limitações. E para isso, para que você consiga essa postura, você precisa superar o seu medo. Você precisa superar o medo de não dar resultado, o medo de não estar atendendo ao tempo que o cliente, de não estar atendendo ao tempo que o paciente precisa do resultado, o medo de não ser bom o suficiente ou de travar durante o processo. E para isso, você precisa parar de se esconder numa quantidade volumosa de estudo. Você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. É necessário que você aprenda a manusear o inconsciente do seu paciente. Mas se você não fizer isso com você, vai ficar extremamente difícil você conseguir fazer com ele. Então, o método necessário para a sua vida não é sobre quantidade de informações, mas uma qualidade específica daquele profissional que vai atuar no inconsciente. E é justamente porque essa foi a minha história, porque eu tive medo de não conseguir, medo de não ser bom o suficiente, medo de que eu poderia perder o meu cliente. E foi justamente em função dos meus medos iniciais, medo de que o meu paciente tirasse a própria vida, medo de não conseguir gerar resultado no prazo que ele precisava, medo de não ser bom o suficiente, é que eu decidi de uma vez por todas a enfrentar dentro de mim esses desafios e desenvolvi um método que vai trabalhar de forma específica no inconsciente. Porque verdadeiramente eu não acredito em solução que não venha dessa profundidade. E se você quer saber um pouco mais como é que isso funciona, de que maneira você pode se tornar um profissional que vai trabalhar com profundidade, porque profissional que se sucumbe ao medo, ele não cura. Profissional que não vence as próprias dificuldades, ele não gera resultado. E se você vence os seus principais medos, você vai se tornar um profissional inabalável, que vai gerar resultados definitivos na vida do seu paciente. Para saber um pouco mais como é que funciona a formação Terapeutas do Inconsciente, clique aqui na descrição que você vai ter as informações que você precisa.